Esse é o Projeto Noma e nós seguimos novamente para a nossa rodada de entrevistas. Hoje nós temos a professora Laura da Gaspari Monte Mascaro. A professora Laura é graduada em Direito, mestre pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutora em Literatura Francesa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com período sanduíche na Université Paris III, Sorbonne Noisy. Sua tese de doutorado teve o seguinte título: Memória e Verdade em La Douleur, de Marguerite Duras. Foi indicada para o Prêmio Tese Destaque da USP no ano de 2018 e na CAPES Tese 2018. Atualmente, ela é professora do curso de Direito da Universidade São Judas Tadeu e é membro do grupo de estudos Violência em Tempos Sombrios, do NEV USP, e atua como advogada em arbitragem. O tema da professora Laura é Direito é Literatura? Um quarto eixo nos estudos de Law em Literature. Professora Laura, o que é Direito e Literatura? Pode ficar à vontade na sua fala. Bom, então vamos lá. Eu vou começar falando, queria agradecer primeiro o convite, né, de estar com vocês hoje. Como eu falei, eu tenho muita gratidão por poder falar desse tema, né. Bom, em primeiro lugar, embora eu estude Direito e Literatura, né, eu não sou uma especialista em História do Direito e da Literatura, certo? Da história dos estudos. Então, aqui eu fiz uma retrospectiva, certo, de alguns antecedentes desses estudos de Direito e Literatura, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas, efetivamente, esse movimento que a gente chama de Law and Literature, né, Direito e Literatura, ele surge aí na década de 70 nos Estados Unidos, certo? Bom, até o final do século XIX, a gente não tinha um estudo do direito e da literatura de maneira interrelacionada, né, como pretende ser o Law and Literature, certo? Embora a gente reconheça que, na origem, né, o fenômeno do direito e o fenômeno da literatura estivessem interligados, certo? Fossem a mesma coisa. Então, até esse momento, até esse início do século XIX, a literatura ela era usada mais como um recurso retórico, certo? Na escrita dos advogados e dos juízes, né? Aí você tem alguns antecedentes desse movimento do direito e da literatura no fim do século XIX e início do século XX, né? Aí você vai ter algumas listas, né, de obras literárias que eram importantes para o direito, né? Então foram publicadas essas listas, tanto pelo Benjamin Cardoso, certo? Quanto pelo Eugene Womburg e Henry Wigmore, certo? E eles fizeram essas listas de obras que incluíam Victor Hugo, Dumas, Dickens, Balzac, tudo, na verdade, que era traduzido para o inglês. Porque, por exemplo, Dostoiévski não constava na lista, né? Porque eles não tinham uma tradução para o inglês. Então, como isso surge nos Estados Unidos, aí a gente tem essa perspectiva da língua e da tradução que é importante, né? E daí o Benjamin Cardoso ele publica um ensaio em 1925, né, na Yale Review, que era intitulado Law and Literature, Direito e Literatura, né? E o Benjamin Cardoso ele era um juiz, né? E ele fazia na escrita dele, das decisões dele, ele misturava bastante o estilo literário mais narratológico, né, com um estilo propriamente jurídico, certo? E também ele acreditava que o advogado, o jurista, ele tinha que ser capaz de explorar os recursos literários na sua retórica. Então, vocês observam que até esse momento a literatura era muito um recurso, um artifício, né, um instrumento da retórica jurídica, certo? Daí, esse estudo, esse movimento de direito e literatura, ele vai surgir mais fortemente a partir da década de 70, a partir de uma convenção da Modern Language Association, né, em 1976, e nessa convenção você vai ter um grupo de discussão que surge, que se denomina direito e literatura, né, direito como literatura, na realidade, Law as Literature.
E daí, a partir dessa convenção, que você tem realmente um movimento de estudiosos, tanto do direito quanto da área das letras, né, que vão se dedicar a essas inter-relações entre o direito e a literatura, certo? Esse movimento que a gente chama, que recebe esse nome de Law and Literature, ele é muito mais forte nos Estados Unidos. O que não significa que outros países também não estudem as inter-relações entre direito e literatura, sem necessariamente usar esse selo, Law and Literature, certo? E no Brasil ainda é algo um pouco... não é um movimento muito forte, não é um movimento muito reconhecido, e a gente está aí trabalhando para que se reconheça, certo? Professora, e como que a pesquisa no direito e literatura ela pode ser identificada como científica mesmo? E quais são as vertentes que o estudo no direito e literatura podem tomar, né? Porque a senhora falou de direito como literatura, mas existem outras formas também de abordar o tema? Os estudos? Bom, então vamos lá. Eu acho essa questão da cientificidade dos estudos de direito e literatura muito interessante e é atualmente uma das coisas que mais me interessa, né, nesse campo. Primeiro, eu acho que a gente precisa se questionar se é interessante, né, você buscar essa cientificidade nesse estudo, certo? Se interessa, se convém para esse tipo de estudo ter essa carga do científico, né? Bom, até o advento, né, do hegelianismo, da obra do Hegel a respeito da filosofia do direito, todo o estudo do direito, ele se encontrava, né, mesclado com pensamentos filosóficos, né, sendo que o direito também era pensado junto com os problemas éticos, sociais, políticos, metafísicos, né, e não como uma área completamente independente. Então, justamente, antes da gente se questionar, né, se a pesquisa em direito e literatura, ela deve ser científica, de um ponto de vista estrito, né, estritamente científica, no sentido de uma ciência do ponto de vista estrito, a gente tem que se perguntar se essa ciência, né, estrito sensu, ela é, de fato, o meio mais adequado para se conhecer essas inter-relações entre direito e literatura, certo? Uma vez que a própria ciência, uma das características da ciência é a segmentação do ente, né, que vai ser estudado, em campos específicos de investigação, para melhor estudá-lo, certo? E dominá-lo. Então, essa ciência, ela segmenta, ela divide para melhor conseguir controlar, estudar e dominar esse objeto, certo? Então, essa é a crítica que vai ser feita, por exemplo, pelo Heidegger, né? Desde a época ali da Primeira Guerra Mundial, certo? E que mostra que o excesso de credibilidade também que foi dado ao positivismo, né, ao longo do século XIX, ele colaborou muito para uma pretensão de tentar definir a natureza humana, né, circunscrevê-la também numa determinada área como um objeto, certo? E por isso, e a partir disso, conseguir manipular essa natureza, né? Isso foi encontrar seu auge aí durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, etc., né? A questão da manipulação da natureza humana. Então, a gente precisa saber que essa ciência ela tem um perigo, né? Essa definição do científico estrito sensu, ela carrega essa pretensão de dominação e que é muito perigosa, certo? Bom, então, a ciência delimita os objetos para melhor dominá-los, né? E, nesse sentido, ela precisa definir esse objeto com grande precisão. Então, aí na modernidade, você vai ter um grande esforço empreendido, né, para tornar o direito uma ciência e, a partir disso, delimitá-lo. E você vai chegar, na modernidade, na definição do direito como um sistema de normas estatais, certo? Isso que seria o objeto que se chama de direito, né, no positivismo jurídico, principalmente, que vai ser definido com uma possibilidade de estudo científico e que vai gerar um certo grau de certeza nas respostas da ciência do direito, né? Certeza e verificabilidade, porque é isso que a ciência faz, né? Ela busca essa certeza e essa verificabilidade. Só que esse tipo de pensamento, né, e esse objeto, o direito definido dessa forma, como um sistema de normas estatais, como a gente já sabe, é muito limitador, né?
Eu penso que o mais adequado seria a gente não buscar uma definição única do direito, mas tentar compreender o fenômeno jurídico na sua mutabilidade, né? Na sua complexidade e nas diversas formas que esse fenômeno adquire por meio, né, através do tempo, certo? Bom, e daí até o Boaventura, num livro dele que chama Crítica da Razão Indolente, ele vai falar, olha que interessante, né? Você começa hoje a ter problemas com esse direito definido dessa forma, e isso é visto de maneira falaciosa como uma crise do direito em si. Porque se você considera direito só aquilo que se manifesta daquela forma, realmente aquilo está em crise. Agora, se você amplia e considera o direito como algo que pode ser transformado, né, o próprio fenômeno jurídico como algo que tende a uma transformação e deve ser adequado e imutável, etc., aí você não é propriamente uma crise, é uma crise daquele modelo de direito, certo? Bom, então, a flexibilidade, ela seria intrínseca, né, ao direito, enquanto um modo de pensar cujo sentido é a justiça, certo? Então, se você define o direito de uma maneira mais ampla, como esse modo de pensar e de agir, é um saber agir, né, que visa a justiça, a flexibilidade seria inerente, porque em cada momento você vai ter uma forma mais adequada de se perseguir essa justiça, certo? De se entender essa justiça. Então, por exemplo, se eu fosse descrever o direito a partir de categorias arendtianas, né, da Hannah Arendt, eu diria que ele é algo entre a obra, que é algo que confere uma perenidade ao mundo, certo? E a ação humana, né, que é algo mutável, que depende da ação dos homens. Então, ao mesmo tempo que ele é algo que traz algum nível de estabilidade para o mundo, ele depende também de uma atualização, né? Aí eu vou trazer uma citaçãozinha aqui do Michel Villet, que trata um pouco disso, que eu acho que pode ser interessante para nós, né? Então, ele fala o seguinte, ó, o direito não pertence ao mundo das coisas inertes, mas sim às realidades vitais. E, por consequência, não existe sem que tenha sido primeiro vivido, na medida em que nossa ação venha levá-lo à existência. O direito não é um puro objeto do conhecimento, mas, paralelamente, é o produto da nossa atividade, certo? Então, a nossa própria atividade, ela vai conformar esse fenômeno jurídico e dar uma nova forma a ele em cada momento. Bom, então, é importante a gente dizer, né, que o próprio saber sobre o direito, o próprio conhecimento do direito, que a gente chama de ciência do direito, vai contribuir também para uma conformação do fenômeno jurídico. O conhecimento que a gente produz gera impacto no próprio fenômeno, certo? Ele muda o próprio fenômeno, ele cria a realidade, certo? Ele muda a realidade. Então, não é simplesmente algo que você está descrevendo de longe, né? Então, o produzir do conhecimento a respeito do direito vai fazer com que o direito mude, né? Então, o conhecimento a respeito do direito, ele não é um discurso estritamente constativo, né, que constata uma realidade dada, mas ele é um discurso também performativo, ou seja, que gera realidade, certo? Então, ele produz uma dada realidade. Ele também produz o direito. Então, é importante a gente ter essa dimensão. Então, agora, voltando um pouquinho para os estudos de direito e literatura, depois de uma crítica que eu fiz mais abrangente para a ciência, para o entendimento do direito como ciência, né, a gente pode dizer que, para esse estudo específico, o pluralismo epistemológico, né, tem que ser um ponto de partida inevitável, certo? Uma vez que a gente pode olhar para o mesmo fenômeno a partir de uma diversidade de perspectivas, sem que nenhuma perspectiva reivindique uma posição privilegiada para esse olhar, né? Então, é importante aqui, nesse sentido, para uma produção de um conhecimento a respeito de direito e literatura, que a gente escolha perspectivas e justifique essas perspectivas,
né? Então, diga muito bem de onde a gente está partindo, o porquê que a gente está partindo dessa perspectiva, isso que é o mais importante, para dar uma credibilidade maior, né, a esse saber que a gente está produzindo, né? Justificar muito bem os pontos de onde a gente está partindo, e tê-los muito claros, certo? Bom, muito bem. Então, além disso, né, se você for resgatar um livro que é A Dialética do Esclarecimento, do Adorno e do Horkheimer, né, não sei se vocês já ouviram falar dessa obra, eles falam, né, que na sociedade esclarecida, a arte, ela é vista como um domínio da atividade social que não tem relação nenhuma com o verdadeiro conhecimento, certo? A arte, ela não seria capaz de produzir aquilo, né, que na ciência a gente chama de conhecimento, certo? Então, para uma mentalidade científica esclarecida, a transgressão dessa esfera de realidade, então existiria um limite, né, entre o conhecimento verdadeiro e aquilo que a arte produz. E a transgressão dessa fronteira, ela levaria ao desvario e à autodestruição, certo? Então, a arte, nessa era do esclarecimento, ela acaba restrita a um determinado círculo mágico. Então, ela produz efeitos dentro desse círculo mágico, né? E fora desse círculo mágico, ela não consegue produzir efeitos. Ou seja, ela não consegue produzir efeitos na realidade, ter impactos no real, certo? Então, o estudo do direito e da literatura, ele tem que partir do reconhecimento de que essa literatura tem, sim, impacto no real, certo? E no mundo real, no mundo, na sociedade, que é onde o direito opera. Então, o estudo do direito e literatura tem que ir contra essa cientificidade e dizer que a arte, sim, pode ter impacto na realidade. Ela pode gerar um verdadeiro conhecimento e produzir efeitos na realidade, tal qual a ciência jurídica, certo? O que a gente chama de ciência. Tudo bem? Então, é uma desconstrução. Então, eu acho que o direito à literatura, esse campo de estudo, ele serve mais para uma desconstrução da ciência do que deve buscar uma cientificidade stricto sensu propriamente dita, certo? Então, tem que partir desse pressuposto de que a arte pode produzir efeitos, né? Caso contrário, se você não reconhece que a arte, a literatura, ela produz efeitos no real, tal qual o direito, né? A literatura, ela vai acabar servindo exclusivamente como um espelho que reflete o que o estudioso do direito já conhece. E que a gente vê muitas vezes em estudos de direito e literatura isso, né? Você simplesmente procura na obra literária aquilo que você já sabe a respeito do direito. Você procura uma validação daquelas categorias literárias pré-concebidas na obra literária. E fala, olha, tá vendo? Aqui aparece esse modelo de contrato, assim, 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 certo? Então, é simplesmente um reflexo da própria ciência do direito, da própria dogmática jurídica, pior ainda, né? Então, não questiona as bases dessa dogmática e das categorias do direito, certo? E daí você vai ter um outro teórico, que é o François Hoste, que também estuda direito e literatura, mas não nos Estados Unidos, sim na Europa, né? E ele propõe que a interdisciplinariedade é algo que vai articular os saberes, né, produzidos no campo do direito e no campo da literatura, que ainda existem na universidade de maneira segmentada, certo? E que vai provocar uma tradução mútua dos dois jogos de linguagens presentes, né? Porque a gente usa vocabulário diferente, linguagens diferentes nos dois campos, às vezes para tratar das mesmas coisas, né? Então a gente precisa reconhecer o que esses dois campos têm de comum e de interesses comuns e fazer uma tradução mútua entre os campos, né? No entanto, eu, pessoalmente, acrescento a essa visão do François Hoste, né, que com isso a gente corre o risco de perceber, e é isso que eu venho percebendo há muito tempo nos meus estudos, né, que a partir dessas articulações, a investigação, a partir da perspectiva literária, pode colaborar para transformar o fenômeno jurídico
e vice-versa, né? A investigação da literatura a partir de uma perspectiva jurídica também pode contribuir para transformar o fenômeno literário, certo? Bom, e daí você vai estar diante de uma porosidade maior entre esses dois campos e esses objetos de estudo, que é o que eu acho que tem que ser o ponto de partida dos estudos de direito e literatura, certo? A construção dessa maior porosidade. Bom, e daí a Ariê me perguntou quais os campos, né, que o Law and Literature normalmente estuda, não é, Ariê? As linhas de estudo desse campo, não é isso? Desse movimento? Bom, então você tem principalmente 3 vertentes tradicionais, que é o direito na literatura, né, que mostra como que o direito é representado na literatura, nas obras literárias, certo? O direito da literatura, que aborda a questão dos direitos autorais da produção literária e etc., né, os direitos intelectuais. E você tem o direito como literatura, né, que é o Law as Literature, certo? Que aborda o discurso jurídico como um discurso linguístico e literário, né? Abrindo a possibilidade de interpretar o discurso jurídico a partir de ferramentas dos estudos literários, certo? Ferramentas da teoria literária, ferramentas de interpretação que se utilizam tradicionalmente nos estudos de literatura, certo? E essas ferramentas podem ser muito proveitosas para você ampliar o sentido de algumas categorias no direito, ampliar o sentido de algumas normas e etc. Né? Minha crítica para essa perspectiva do direito como literatura é que a literatura ela ainda é usada de maneira muito instrumental, certo? Ela ainda é usada muito como ferramenta, né, para olhar o direito. Então, parte ainda de uma divisão mais ou menos clara entre o direito e a literatura, né? Então, ela é usada ainda muito como dessa perspectiva instrumental. E usa os estudos linguísticos literários como ferramenta, certo? Como técnica. E eu acho isso um pouco prejudicial para o campo do direito e da literatura. Acho que não rompe totalmente, ela já é uma porosidade maior entre o direito e a literatura, mas eu gostaria de ir um pouco além, e é por isso que eu tenho tentado propor já há alguns anos, né, uma quarta vertente de estudo, que seria direito e literatura, né, que aumenta essa porosidade entre os campos e faz com que a gente perceba a literatura que existe dentro do direito e o direito que existe dentro da literatura, né? Nos dois campos, eu acho que isso pode ser muito proveitoso. A partir das pesquisas assim que a gente fez, né, das leituras que a gente fez, um autor específico diz que a ciência ela reduz a realidade àquilo que ela pode expressar, né? E nesse caso seria o ente, que a essência ela coincide com a existência, né? Se eu estiver errada, a senhora me corrija, por favor. Uhum. Então, assim, é possível que a gente diga que a literatura, ela, assim, de fato, ela permite que a realidade ela se manifeste numa pluralidade, assim, de sentidos, certo? Então, eu posso dizer que a literatura, ela permite que a gente possa conferir vários sentidos ou novos sentidos ao próprio ente? Será que... Sim, então, assim, eu acho que, por exemplo, aí você usou a palavra sentido, né? E sentido é uma coisa completamente diferente de verdade, né? Então, eu estou pegando aqui a Hannah Arendt, que também vai partir aí da fenomenologia existencial, em grande medida, né? Porque ela foi aluna do Heidegger, etc. E a Hannah Arendt, ela fala que a literatura, ela revela o sentido sem cometer o erro de defini-lo. Então, a literatura não, a narrativa, né? Ela usa a palavra narrativa. Então, olha que interessante, porque o que a ciência busca é a definição. O que a ciência busca, ela é a certeza, é a verificabilidade. E isso a Hannah Arendt vai chamar de verdade, certo? Só que para ela, você precisa ir um pouco além dessa verdade. Você precisa chegar numa compreensão, né?
E a compreensão é o que vai gerar esse sentido. É algo que vai além da verdade. É importante que você conheça a verdade, os fatos verificáveis, dados, etc. Mas você precisa ir além disso. Você precisa atingir uma compreensão que vai buscar um sentido, certo? Que vai conferir um determinado sentido àquele ente, tá? E isso não é a ciência que busca, tá? A ciência não busca compreensão. A ciência, ela busca entendimento, certo? Conhecimento, mas a compreensão é algo que vai além dessa mentalidade científica, e eu acho que é aí que mora, certo? Os estudos de direito e literatura. É aí que os estudos de direito e literatura podem contribuir, né? Para buscar um sentido do direito e da literatura, e da inter-relação entre os dois. Que eu acho que os dois se misturam em muito. Sem necessariamente conferir um sentido a tudo, né? Porque como até o próprio o Fernando Armando Ribeiro, que eu fui pegar o nome do autor aqui, ele fala que a literatura é justamente marcada por uma despretensão conceitual, né? Então, é isso, sem cometer o erro de defini-lo, porque o conceito define, certo? Então, se você fala, o sentido, o que é a moral da história? Não, porque se você fala, olha, então, você lê uma narrativa, né? Um texto literário. Legal, e você fala, então o sentido é moral da história. Não, não é essa a estrutura, porque se você coloca na estrutura linguística de uma moral da história, de um conceito, você está voltando para o conceito, certo? O sentido, ele é expresso pela própria narrativa, certo? Ele transparece na própria narrativa, sem ter uma definição estrita do que ele seja. Não é uma forma linguística com a qual a gente está habituado a trabalhar na academia, de jeito nenhum. Né? Então, você vê que perverte muitas coisas aí que a gente, a forma como a gente está habituado a trabalhar com isso. Revoluciona um pouco com o conhecimento acadêmico, né? Professora Laura, realmente é algo bem diferente, é uma nova forma de se pensar, pelo menos na minha perspectiva, porque, pelo menos na minha formação, sempre foi focado muito na questão da dogmática. Então, esse entrelace entre as duas matérias é algo bem interessante e realmente fora do comum. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, até relacionada com o que você falou, você pontuou assim que o direito muda a realidade, mas que da mesma forma que o direito ele não só reproduziria a realidade, ele também a transformaria. Certo. A minha dúvida está com relação aos sujeitos e sujeitas que muitas vezes são invisibilizados, que não possuem locais de inserção no direito mesmo, entende? Então, às vezes, mulheres, negros, pobres, etc. Você acha que a arte poderia ser um instrumento para colocar essas pessoas, as vontades e as necessidades delas, dentro dessa roda do direito que muda a realidade e produz a realidade, ou ela não poderia trazer esse tipo de aproximação? Veja bem, na minha concepção, em que o direito é literatura, certo? A arte é uma forma de produção do direito dessas pessoas, desses grupos invisibilizados, sem dúvida, certo? E nesse sentido, quando você tem a estrutura, né, do direito, que é muito formalizada, atual, né, do direito atual, moderno, enfim, contemporâneo, que é muito estruturado, muito formalista, e essa visão do direito como literatura, ela vai tentar largar esse formalismo, romper com essas estruturas, para, inclusive, dar espaço para essas discussões e para essas perspectivas invisibilizadas, certo? Então, por exemplo, quando isso começa a aparecer, por exemplo, em alguns julgamentos no pós-guerra, né, do pós-segunda guerra, que você tem lá o julgamento do Eichmann, que é um julgamento que eu estudei muito, né, e a Hannah Arendt, ela até critica o desfile que você tem de testemunhas nesse julgamento, certo? Que foram entrevistadas centenas de testemunhas, algumas não tinham nem relação com os fatos do caso, e isso, de uma perspectiva formalista, jurídica, né, é um absurdo, certo? No entanto, ali o que você estava diante do quê? De uma mudança da função dos julgamentos, né, e de um reconhecimento de um determinado espaço e da importância do testemunho nesses julgamentos, certo?
E o que é o testemunho? O testemunho nada mais é do que um espaço narratológico, certo? Um espaço da literatura. Inclusive, por exemplo, no julgamento do Eichmann, você tem, acho que a Aria caiu, né? Qualquer coisa eu continuo. Ela caiu a internet dela, mas pode prosseguir que ela já retorna. Depois ela assiste? Não, pode ficar tranquilo. Então, vamos continuar. Então, inclusive no julgamento do Eichmann, né, você tem a participação de uma das testemunhas, que é um escritor, que chama Kazetnik, né, o codinome dele lá, o pseudônimo dele como escritor é esse. E ele sobe no banco da testemunha e ele faz um discurso que é literário, certo? Ele não faz um discurso em que ele descreve os fatos bonitinho na forma usual de um testemunho jurídico, né? Aí, quando os juízes começam, o promotor e os juízes começam a pressioná-lo para que ele conforme, né, o seu discurso a um discurso tradicional jurídico, o que acontece com essa testemunha? Ele entra em colapso. Ele colapsa, né, e começa a ter um ataque, depois ele fica em coma por algum tempo, porque você teve essa formalismo, né, tradicional do direito, tentando impor um sentido, porque o sentido ele se dá também pela forma, não só pelo conteúdo da narrativa, né? Tentando impor um determinado sentido, uma determinada forma, aquela narrativa testemunhal dele, certo? No entanto, você vai falar, bom, então esse testemunho, ele é literário e os outros não são. Bom, por que não são? Né? Você não tem o realismo na literatura? O que é o realismo? O Roland Barthes vai falar que o realismo, ele não busca imitar a realidade, ele não busca mimetizar e reproduzir a realidade como é. Ele busca trazer o quê? Um efeito do real, certo? O realismo para o Barthes busca provocar esse efeito do real, que você acredite que aquilo que está sendo descrito é realidade, certo? E por que não esses discursos, esses testemunhos que têm uma forma mais realista são menos verdadeiros, né? Trazem menos sentido do que aquele do Kazetnik, que tinha uma forma mais literária, né? Na realidade, você pode simplesmente estar diante de um realismo literário, né? Que busca produzir um efeito do real. Não significa que aquilo seja verdade, verificável, etc. Inclusive, aí o Derrida, né, eu estudei um pouquinho o Derrida na minha tese, eu li alguns manuscritos dele, em que ele trata da questão do testemunho, né? E daí o Derrida vai falar que ele acha que o testemunho, por exemplo, ele não pode ter o estatuto da prova, né? Então, o testemunho, ele não tem a verdade, ele não traz a verdade verificável, certo? Que é o que a gente estava falando. O que ele vai trazer é o quê? O sentido. Isso é menos importante? Não, certo? Só que é uma dimensão que vai além da verdade verificável e que é igualmente importante para a faculdade de julgar, certo? E para a compreensão do que aconteceu num determinado caso e para a compreensão de todas da complexidade das situações envolvidas, certo? E o efeito que aquilo provocou em todos os envolvidos. No entanto, ele não é da ordem da verdade factual, né? Da verdade verificável, certo? E isso faz parte do direito. Inclusive, se você for pegar na origem, né, você tem um livro do Giambattista Vico, não sei se vocês conhecem, né, da origem da poesia e do direito, né, e daí o Giambattista Vico vai apontar, né, evidenciar uma fase do fenômeno jurídico que é pré-normativa, e que é uma fase alegórica, né, em que o direito ele não se expressa através de normas, né, que definem uma regra, o certo e o errado, certo? Se expressa através de alegorias, através de exemplos, né, através de histórias e de exemplos de heróis, né, exemplos mitológicos, certo? E é interessante que esses exemplos, quando você pega uma história, uma narrativa, e pega um exemplo como referência, esse exemplo é complexo, né? Ele não é decidível necessariamente, olha, isso é certo e isso é errado.
certo? Como uma regra, como uma norma jurídica, né? Ele traz uma complexidade, certo? Bom, então, esses exemplos, eles não são necessariamente personagens planos, né? Mas eles carregam uma complexidade ética que revela o quanto as categorias como inocente ou culpado, certo e errado, certo? São limitadoras e muitas vezes violentas, né? Então, nesse sentido, o Derrida ele vai dizer que no direito, quando você estabelece, né, uma norma, necessariamente você está operando um corte violento, porque você está aplicando uma decidibilidade e uma lógica de dúbia, né, uma lógica de oposição, para uma realidade que é complexa, né? Então, no momento que você corta, você estabelece esse limite baseado nessa dubiedade, certo? Do certo, do errado, do inocente, do culpado, isso é um ato de violência em si, certo? Então, o fato é, né, que o encontro do direito e da literatura nas suas fronteiras, certo? Impacta a estrutura do direito de forma mais ou menos imprevisível, certo? Reformulando os procedimentos, certo? E conferindo ao julgamento jurídico uma nova dimensão jurisprudencial, né? No sentido da frônesis e da prudência, certo? Frônesis para os gregos e a prudência romana, né? E aí o João Batista Vico, voltando um pouquinho para ele vai observar que o direito ele não seria uma resolução das antinomias, certo? Mas sim um locus privilegiado da expressão das aporias do homem social e ético, dessa complexidade do humano que não se reduz a um jogo de certo ou errado, de inocente ou culpado, a uma decidibilidade, né? Essa questão da decidibilidade, ela é característica hoje do direito, mas talvez o direito não devesse se resumir a isso, certo? Ele devesse trazer também em si a possibilidade de olhar para a complexidade humana e a complexidade ética de uma forma não tão dúbia, certo? Então, o direito, ele seria, a partir disso, algo que não necessariamente a aplicação imediata das leis, né? Sendo que essas decorrem do justo, e não o contrário. Não é a justiça que vai decorrer da aplicação das leis, mas a aplicação das leis que deveria decorrer da justiça, certo? Então, nesse sentido, você teria um julgar originário aí, né, que promovido por um juízo que parte dessa narrativa e parte de uma concepção mais abrangente do que seria o fenômeno jurídico, né, que vai preceder a uma determinada regra, né, uma determinada norma, e vai, inclusive, servir como uma medida de interpretação dessas normas postas, certo? De atualização, enfim, de crítica, certo, dessas normas. Então, vai atualizar e ressignificar o direito que está posto. É isso. Achei muito interessante a sua fala, professora Laura. Com certeza a gente aprende muito. E, ao meu ver, não sei se a senhora talvez concorde ou não, quando a gente pensa no processo em si, ele é algo muito dogmático, que não permite que você saia um pouco dessas barreiras. E daí eu pensei mesmo, quando você falou, quando a pessoa produz a prova, então, no depoimento, etc., seja uma narrativa, eu acredito que quando, agora, atualmente, como eram feitas, né, digamos assim, que eu já trabalhei em vara, né, o juiz olhava aquela narrativa e ele escrevia o que a pessoa falava, o juiz ou o escrivão, etc. Mas ele escrevia sempre de uma forma bem mais simplificada, bem mais objetiva, em frases assim. Ele deturpava, né? Ele Exatamente. não estava preocupado com a forma, ele estava preocupado com o conteúdo. Exatamente. E não necessariamente todo o conteúdo, digamos assim. Então, talvez, no momento em que a gente insere no processo as audiências gravadas, talvez a gente insira novos elementos nessa narrativa, que podem compor o processo também. Eu pensei nessa... Olha que interessante. Tanto a literatura quanto o direito, elas se preocupam com a forma, certo? Cada uma por questões
por questões diferentes, mas a gente está preocupado com a forma, né? Mas a partir do momento que você lança o olhar, né, para a forma do direito, a partir de uma perspectiva literária, olha só que interessante, olha só quantas críticas você pode produzir e quantas coisas você pode criticar e das categorias jurídicas, das formas jurídicas e aprimorar, né? Porque que acontece? Quando o juiz transcreve um depoimento que é dado lá ao vivo, um testemunho, ele está preocupado com o conteúdo porque ele encara aquilo como exclusivamente do Estatuto da Prova, como verdade objetiva. A partir do momento que você passa a encarar aquilo numa dimensão de sentido, para além de uma verdade verificável, o que o Derrida diz que o testemunho nem poderia ser, porque ele não consegue produzir uma verdade verificável, certo? Olha quantas possibilidades você abre, inclusive para reformular as formas jurídicas, né? Inclusive para flexibilizá-las e torná-las mais compreensivas dessa dimensão literária do direito, né? Só um exemplo, certo? Então, tem alguns estudos sendo produzidos nesse sentido, inclusive o Rancière, recentemente, escreveu um livro chamado Le Bords de Fiction, os limites da ficção, né? E que ele vai explorar, inclusive, as fronteiras, algumas das fronteiras do direito e da literatura nesse sentido. Ele fala, por exemplo, dos romances policiais, né? E como que o discurso policial ele se conforma a esses romances e vice-versa, se tem a ver, se não tem. Então, é muito produtivo quando você passa a olhar o direito por meio da literatura, mas não exclusivamente como um instrumento de interpretação, né? Não exclusivamente de uma perspectiva técnica instrumental, certo? Acho que tem muitas potencialidades interessantes. Professora, agora já nos encaminhando para o final, a senhora teria alguma obra para indicar para quem está iniciando nos estudos de Direito e Literatura, para que a gente possa realmente estar desenvolvendo, assim, quem tiver interesse também, porque aí a gente vai deixar na descrição do vídeo. Bom, todas as tem um livro da Shoshana Fellman que chama O Inconsciente Jurídico. E eu acho que é bem interessante, porque ela vai falar sobre o caso do O.J. Simpson, vai falar sobre o Eichmann, e ela vai detectar os aspectos literários, porque a Shoshana Fellman, ela é crítica literária, né? E ela vai detectar os aspectos literários deste julgamento. Nessa perspectiva que eu estou falando, né? Lógico, você vai ter outros livros que estudam o direito na literatura, processo de Kafka, e por aí vai. Não é isso que eu estou propondo, né? Nessa perspectiva do direito à literatura, eu acho que esse livro da Shoshana Fellman seria interessante, mas a gente não tem muita coisa produzida sobre isso. Devemos ter mais, certo? De realmente algo que rompa mais essas barreiras entre os dois fenômenos e consiga identificar, né, a emergência do direito na literatura e vice-versa. Porque a literatura, gente, também é um fenômeno ético. Na origem, a ética e a estética estavam completamente ligadas, certo? Depois que você teve uma separação. Então, a gente tem... Só que, no entanto, essa separação é artificial. E a gente precisa continuar buscando onde que o direito emerge na literatura e onde que a literatura irrompe no direito quando a gente menos espera. Como, por exemplo, esse caso aí do Kazetnik que eu mencionei, né? E vai gerar resultados imprevisíveis, e isso que é o interessante, né? Eu acho que isso que é o interessante desse campo de estudo. É algo ainda a ser muito explorado, né? Porque foi pouco, e que pode trazer críticas muito interessantes para o campo do direito. Nós que partimos do direito, né? Então, principalmente, vendo isso, pelo menos, o que eu tento fazer é uma crítica dessas categorias jurídicas a partir da literatura, que eu acho que é mais produtivo para o direito. Outro comentário que eu gostaria de fazer, até que eu lembrei que eu e a Mira, a gente escreveu um artigo sobre isso também, trazendo essa relação entre o estético e o ético em manifestações da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando ela impôs a alguns estados, né, a construção de monumentos como uma forma de reparação simbólica, né, em razão de
violações de direitos humanos, né? Mas é realmente bem interessante essa ligação e esse cuidado que a gente precisa ter também, né? Porque a princípio, quando a gente olha, realmente pode ser algo separado, mas no fundo é algo que está intimamente, totalmente relacionado. Então, e olha que interessante, porque esse é um tema que está muito em voga, né, hoje em dia, a questão dos monumentos, etc. Aí você vê um monte de profissionais do direito confusos com relação a isso, né, no sentido que não é um campo muito estudado, né, e que, de repente, você olhar para isso a partir da teoria literária, de repente seria literária, das artes, né, seria muito interessante para tentar buscar uma solução. Você vê que, por exemplo, muitos estudiosos do direito que buscam uma interdisciplinariedade buscam com ciência política, com a filosofia, com a psicologia, certo? Com a economia, e tudo isso é muito bem aceito no campo do direito, né? Porque são os verdadeiros conhecimentos, né? Agora, a arte é isso, está dentro do círculo mágico dela e ela não tem o poder de produzir efeitos reais, certo? Na nossa realidade. Então, e de repente, se você for ver as análises dessas questões dos monumentos, em gerais, elas são análises que não abordam a questão estética, né, muito profundamente. Abordam a questão sociológica, abordam a questão histórica, de ciência política, etc., mas resvalam na questão estética, mas não entram nela. E, de repente, aí poderia ser uma saída para se pensar isso, né? Bom, então, muito obrigada, doutora Laura. Foi um prazer receber a senhora aqui nessa nossa entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham todos gostado. Me seguir nas redes sociais e se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube também. Obrigada, pessoal.